Eu já vi muita coisa. Estou aqui há mais de 3.000 anos. Sou uma cidade que foi conquistada, destruída, reconstruída e conquistada de novo. Passei pelas mãos dos Jebuseus, de Davi, de Salomão. Vi o templo ser construído em glória e incendiado em chamas. Vi os assírios chegarem, depois os babilônios, depois os persas, depois os gregos. Cada um entrou por mim convicto de que era diferente dos outros. Nenhum era. Sou Jerusalém. Cidade santa, dizem. Cidade de sangue, também. Cidade de promessas que foram feitas sobre mim, dentro de mim, por causa de mim. E aprendi, ao longo de todos esses séculos, a não me iludir com entradas triunfais. Rei que chega em pompa hoje, amanhã pode sair acorrentado. Por isso, quando aquela semana começou, a semana que todos chamam de Páscoa, eu já estava em alerta. Jerusalém estava cheia. Sempre fica nessa época do ano. Peregrinos de todo canto chegavam aos milhares, trazendo cordeiros para o sacrifício, trazendo dinheiro para os cambistas, trazendo orações antigas e esperanças novas. A cidade fervia como sempre ferve neste período. Mas havia algo diferente naquele domingo. Eu sentia, e eu conheço esse tipo de sensação. É o tipo de coisa que você aprende quando tem milênios de história nos seus alicerces. Quando o ar muda de uma forma que você ainda não sabe nomear, mas reconhece. Como quando vai chover, e o vento começa a mudar antes de uma gota cair. Naquele domingo, 2 homens entraram por mim. 2 homens muito diferentes. E esse detalhe, que quase ninguém nota, é talvez o mais importante para entender o que estava acontecendo. O primeiro era Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia. Ele tinha o hábito de vir a Jerusalém durante a Páscoa, não por devoção, mas por estratégia. Sabia que a festa aumentava o fermento do povo, e fermento podia virar revolta. Por isso vinha com força. Entrou pelo lado oeste da cidade, vindo de Cesareia Marítima, onde ficava seu palácio. Não entrou sozinho. Vieram com ele cavalos. Vieram soldados com armaduras reluzindo ao sol, escudos pintados com as insígnias do império, lanças apontadas para o céu. Vieram estandartes romanos que eram, para o povo judeu, uma afronta religiosa, imagens de imperadores que se achavam deuses, entrando na cidade do Deus verdadeiro. Era uma demonstração calculada. Um recado claro: nós estamos aqui, nós somos o poder, não tentem nada. Eu reconheci essa entrada. Já vi assim muitas vezes. É a linguagem do poder que precisa provar que é poder. É a linguagem do medo disfarçado de força. Quanto maior o exército, mais inseguro o rei. Pilatos precisava de toda aquela pompa justamente porque, no fundo, sabia que não pertencia ali. E então, quase ao mesmo tempo, pelo outro lado, o lado leste, vindo do Monte das Oliveiras, entrou o segundo homem. Num jumento, sem armadura, sem escolta armada, sem estandartes. Apenas um homem sobre um filhote de jumento, descendo o monte enquanto o povo, espontaneamente, jogava mantos no caminho e cortava ramos de palmeira para agitar. E gritavam. Não o grito tenso de quem saudou um exército, mas o grito de quem encontrou algo que esperava há muito tempo. Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Eu ouvi os 2 lados. E pela primeira vez em séculos, me perguntei, qual dessas entradas vai realmente mudar alguma coisa? Existe uma lógica no mundo que é antiga como o mundo mesmo. E essa lógica diz: poder sobe. Você começa de baixo e luta para chegar ao topo. Você acumula, você conquista, você domina. E quando chega lá em cima, você mostra que chegou, com cavalos, com palácios, com títulos, com a capacidade de fazer outros te temerem. Essa é a gramática do poder humano. Sempre foi assim. Os faraós construíam pirâmides para que o mundo soubesse do seu tamanho. César atravessava o Rubicão para que Roma soubesse quem mandava. Pilatos desfilava exércitos para que Jerusalém não esquecesse do seu lugar. Poder sobe. Poder se impõe. Poder intimida. E então entra Jesus, num jumento. Não é ingenuidade, não é falta de opção, é uma escolha deliberada, carregada de sentido. Quem conhece as escrituras que o povo judeu guardava havia séculos reconhecia naquele gesto uma citação direta do profeta Zacarias. Alegra-te muito, filha de Sião. Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado num jumento.
Ele não estava improvisando. Estava cumprindo, e ao mesmo tempo invertendo todas as expectativas. O Messias esperado era para muitos, um rei guerreiro. Alguém que chegaria com espada e expulsaria os romanos. Alguém que subiria ao poder da maneira que o poder sempre sobe. E o que eles receberam foi um homem num jumento, descendo o monte, não subindo ao trono. Esse é o escândalo do Evangelho que começa naquele domingo. Deus não joga o jogo do poder humano. Ele não compete nesse campo. Ele entra por uma porta completamente diferente. Não pelo caminho da força que esmaga, mas pelo caminho da autoridade que atrai. Não pelo medo, mas pelo amor. Eu, Jerusalém, vi os dois lados naquele dia. E o que mais me perturbou não foi o exército de Pilatos. Foi aquele homem simples, num animal humilde, descendo o monte como se já soubesse exatamente o que estava fazendo, e para onde estava indo. Havia uma serenidade nele que nenhum general jamais teve. É a serenidade de quem não precisa provar nada, porque já é tudo. Eu conheço multidões. Depois de 3.000 anos, você aprende a lê-las. Há a multidão do medo, aquela que se reúne ao redor do poder porque é mais seguro ficar perto de quem tem força. Ela clama, mas com os olhos baixos. Ela bate palmas com as mãos trêmulas. É uma multidão refém. Há a multidão da curiosidade, aquela que segue qualquer novidade porque a vida é monótona e qualquer coisa diferente atrai atenção. Ela aparece, olha, comenta, e some quando a novidade passa. Há a multidão do interesse, aquela que segue quem parece estar no caminho do sucesso. Quer estar do lado certo quando a virada acontecer. É oportunista por natureza, e não tem vergonha disso. E então há aquela multidão que me surpreendeu naquele domingo. Havia de tudo nela, sim. Havia curiosos, havia esperançosos, havia oportunistas. As multidões nunca são puras. Mas havia também algo que eu não costumava ver. Pessoas que tinham sido tocadas pessoalmente por esse homem. Havia um homem que tinha estado morto 4 dias e voltou, e seus olhos tinham aquele brilho que os olhos dos mortos não têm. Havia mulheres que tinham sido curadas. Havia crianças que não sabiam exatamente porquê, mas sentiam que aquele momento era importante. E havia os discípulos, claro. Aquele grupo de homens confusos e apaixonados que seguiam Jesus havia meses, que mal entendiam o que estava acontecendo, mas sabiam que não conseguiam ir embora. Esse tipo de lealdade, confusa, imperfeita, mas real, eu raramente vi. Mas eu também sabia, porque sou Jerusalém, e conheço o coração das multidões, que aquela euforia era frágil. Eu já vi isso antes. O entusiasmo de domingo pode virar a indiferença de segunda, a desilusão de quarta, e o ódio de sexta. Não porque as pessoas são monstros, mas porque esperanças não correspondidas da maneira esperada se transformam em frustração. E frustração, nas mãos erradas, vira violência. A multidão gritava hosana naquele domingo. E eu me perguntava, quantos deles ainda estariam gritando na sexta-feira? Mateus, um dos que seguiam Jesus e depois escreveu sobre tudo isso, registrou uma coisa que eu nunca esqueci. Disse ele que quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade toda se agitou. Não é uma expressão de alegria simples. A palavra grega usada ali, seiu, é a mesma usada para terremoto. A cidade tremeu. Não de euforia festiva, mas de algo mais profundo, mais desconcertante. Uma agitação que misturava alegria e estranheza, esperança e medo, reconhecimento e dúvida. E é verdade. Eu me agitei. Porque aquilo não se encaixava em nenhuma das categorias que eu conhecia. Não era a entrada de um conquistador. Não era a entrada de um revolucionário armado. Não era a entrada de um filósofo vindo dar palestras. Era algo que não tinha nome ainda, e o que não tem nome, perturba. Os sacerdotes e os fariseus corriam de um lado para o outro, perguntando uns aos outros quem era aquele homem. E o povo respondia, é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Nazaré, uma cidade de onde não se esperava coisa alguma de bom, como alguém tinha dito tempos atrás. E no entanto ali estava ele, e a cidade inteira estava parada, olhando. As crianças gritavam dentro do templo. O templo, o lugar mais sagrado, o lugar da seriedade e do protocolo. As crianças gritavam hosana ao filho de Davi. E os sacerdotes ficaram indignados. Jesus lhes perguntou se nunca tinham lido que da boca das crianças e dos que amam Deus preparou louvor.
A pureza que os adultos haviam perdido ainda morava nas crianças. Mas o que mais me agitou foi o momento que aconteceu quando Jesus se aproximava. Ele olhou para mim, para Jerusalém, e chorou. Não era o choro do vencedor emocionado com a própria vitória. Era o choro de alguém que ama profundamente e vê o amado caminhando para a própria destruição. Ele disse: se ao menos tu conhecesses, ainda que neste dia, as coisas que são para a tua paz. E eu soube, naquele momento, que havia algo que eu não estava enxergando, que havia uma paz sendo oferecida, e que eu estava prestes a recusar. E então veio a sexta-feira. Não vou fingir que não sabia o que estava acontecendo. Eu estava em todo lugar. Estava no pretório, onde Pilatos lavou as mãos com água que não limpava nada. Estava na multidão, uma multidão diferente, convocada diferente, orientada diferente, que gritava crucifica-o. Estava nas ruas estreitas que ele subiu carregando o peso de uma cruz que não havia sido feita para ele. E estava no Gólgota, quando tudo terminou. A mesma cidade que tinha espalhado mantos no chão no domingo para ele não sujar os pés, deixou a lama e o sangue e a humilhação do caminho que ele percorreu na sexta. A mesma voz que havia gritado Hosana gritou crucifica. Não toda. Havia mulheres que choravam pelo caminho, havia João, havia Maria. Mas a maioria, o clima, o tom da cidade havia mudado completamente em 5 dias. Como isso é possível? Eu pensei muito nisso. E cheguei a uma conclusão que me custa admitir: o problema não foi que o povo viu e não gostou. O problema foi que o povo viu e não reconheceu. Ele não correspondeu à imagem que tinham do Messias. Esperavam um libertador político, um rei de espada. Receberam um servo, um que lavava os pés, um que curava os inimigos do seu discípulo ferido. Queriam alguém que derrubasse Roma. E ele falava de um reino que não era deste mundo. A decepção é uma das forças mais perigosas que existem. Quando uma esperança profunda é frustrada, ela não morre, ela se transforma em ressentimento. E ressentimento, em dias, pode virar ódio. Eu, Jerusalém, carreguei esse peso. Não só no século I. Carreguei nos séculos seguintes, na destruição que veio, nas guerras, nas tragédias que se acumularam sobre mim como camadas de terra sobre as ruínas das minhas próprias paredes. Jesus havia chorado por mim. E eu não entendi por quê, até que foi tarde demais. Há uma diferença enorme entre estar presente no momento histórico e reconhecer que ele é histórico. Estive presente, mas não o reconheci. E essa é a tragédia mais amarga que conheço. Não a ignorância de quem nunca soube, mas o não reconhecimento de quem tinha todas as condições de saber. Chegamos então à pergunta que tudo isso estava esperando para fazer. Eu sou Jerusalém, mas e você? Você também é uma cidade. Sua vida é uma cidade. Sua comunidade, sua família, sua igreja, seu coração, são cidades com história, com cicatrizes, com alicerces antigos e muros que precisam de reparo. E Jesus, neste domingo de Ramos, não está apenas entrando em Jerusalém no ano 33 da era cristã. Ele está entrando, ou tentando entrar, nessas cidades que somos nós. E a pergunta é: como recebemos essa entrada? Será que somos a cidade que já viu tudo e aprendeu a não se impressionar? A que participou de tantos retiros, tantas missas, tantas pregações, que o coração ficou endurecido pela familiaridade? A fé que não surpreende mais não é necessariamente fé madura, às vezes é fé anestesiada. Será que somos a multidão de domingo, que grita hosana quando a emoção está alta, mas não sustenta a fidelidade quando vem a cruz? É fácil seguir Jesus nas festas. O desafio é segui-lo nas sextas-feiras, nos momentos em que ele nos pede algo que vai contra nossa conveniência, nossa imagem, nosso conforto. Será que esperamos o tipo errado de Messias? Um Jesus que resolva nossos problemas da maneira que queremos que eles sejam resolvidos, que confirme nossas opiniões, que abençoe nossos planos. Quando ele chega num jumento, quando a resposta de Deus para nossa vida parece pequena demais, estranha demais, diferente demais do que esperávamos, conseguimos reconhecê-lo mesmo assim? E talvez a pergunta mais importante de todas: ainda conseguimos nos agitar? A cidade toda se agitou. Aquele terremoto de estranheza e esperança, ainda é possível senti-lo? Ou nos tornamos tão acostumados com a história de Jesus que ela perdeu o poder de nos perturbar, de nos mover, de nos transformar? Este domingo de Ramos é um convite.
Não apenas para lembrar de um evento histórico, mas para refazer uma escolha. A mesma escolha que Jerusalém teve que fazer naquele dia, e que fez mal. Você pode abrir as portas ou fechá-las. Pode estender o manto ou recolhê-lo. Pode gritar hosana com o coração, ou apenas com os lábios. Ele vem, não em cavalo de guerra, não em pompa imperial. Ele vem da mesma forma que sempre veio, no humilde, no inesperado, no que o mundo despreza e Deus escolhe. A pergunta não é se ele vai entrar. A pergunta é se você vai reconhecê-lo quando ele chegar. Eu sou Jerusalém. E eu errei. Tive o maior momento da história acontecendo dentro de mim, e não soube segurar. Deixei a euforia de domingo virar silêncio de quinta e grito de sexta. Tinha todas as condições de reconhecer, e não reconheci. Mas aqui está o que aprendi, depois de tudo, ele voltou. Não como eu merecia. Não como eu esperava. Mas voltou. E a história que eu achei que tinha terminado na cruz, recomeçou no terceiro dia de uma forma que nenhuma cidade, nenhum império, nenhuma morte conseguiu parar. Então eu te falo uma última vez, não como cidade, mas como alguém que sabe o peso de perder uma chance. Não perca essa. Veja, Jesus chegou a Jerusalém. Receba-o. Se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, se ele acordou alguma coisa, ou trouxe de volta algo que você andava deixando para depois, eu quero te convidar a fazer uma coisa simples agora. Não precisa ser grande, não precisa ser perfeito, só para, respira, e faz essa pergunta para você mesmo, com honestidade. Como eu estou recebendo Jesus nessa semana? Com o coração aberto ou com as portas fechadas? Se você quiser continuar essa conversa, a gente tem muito mais por aqui. Inscreve no canal, ativa o sino, porque sempre a gente traz reflexões como essa para te ajudar a viver a fé de uma forma mais profunda, mais real, mais sua. E se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, a maior missão da nossa semana é apenas passar adiante o que recebemos. Ele vem. A pergunta é se você vai reconhecê-lo.